Ai, boa tarde, boa noite pra você que tá ligado aqui na nossa live. Nossa, porque é minha e de Nina Maldonado Arruda, que topou participar da live hoje pra bater um papo com vocês sobre as impressões dela sobre a mudança aqui pros Estados Unidos 10 anos atrás. Faz tempo, hein? Pois é, né? Você viveu mais da sua vida aqui do que lá. Porque quando a gente mudou, a Nina tinha 5 anos. Conta o que você acha hoje, quando você olha, né, esse movimento que a gente fez pra mudar pra cá e tal. O que você tem pra dizer, assim, pras pessoas que estão aqui, que têm o sonho de morar nos Estados Unidos? Então, nessa idade que eu tô agora, que eu vou fazer 15 esse ano, eu vou fazer 15 daqui uns 2, 3 meses, enfim. Ok, can you not? Que saco. Pode continuar. Aí... Nessa idade que você tá... Nessa idade que eu tô, tá muito, tipo, comum, assim, ter namorado. E o que tem a ver isso? Oh my God, espera! Deixa Tá. eu falar. Ter namorado, ter, tipo, um grupinho de amigos já formado, desde criança e tudo mais. Eu não tive essa experiência de ter um grupo de amigos desde criança, porque eu me mudei muito, assim. Quer dizer, muito, mas... Enfim. Aí... Eu não tive muito essa experiência. Só que deve ser muito difícil pra, tipo, os adolescentes que moram no Brasil. Ah, já entendi. Você tá querendo dizer que quanto antes a pessoa mudar é melhor. É melhor, na minha opinião, sim. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. É muito bonitinho porque quando chega alguém aqui, recentemente você teve amigo que eu não me lembro quem era, que tinha acabado de chegar e tal, a criança, né, o adolescente, é abraçado pela comunidade brasileira. As pessoas ajudam. A Nina mesmo... Certo, mas tem um porém disso. Não, mas pera, só rapidinho uma coisa. Pode falar. Você mesmo, durante muito tempo, você ficou ajudando brasileiros, né, na escola, que não sabiam falar inglês, não entendiam o que a professora falava. Uhum. Posso falar Não é verdade? coisa sobre? Pode, mas não vai falar Então, coisa feia. Você não é é tão coisa bonitinha feia, isso que eu tô deixa eu falar. falando. Agora que tem muito mais brasileiro aqui nos Estados Unidos, porque quando eu me mudei, não tinha, tipo... Uma vez, cada, sei lá, 4 anos tinha um brasileiro na minha sala. Muito pouco brasileiro quando eu me mudei pra cá. É E verdade. a maioria se mudou de volta pro Brasil porque não adaptou. E, tipo, uma das coisas que eu percebi é que eu aprendi inglês muito mais rápido do que as minhas amigas. Porque você veio mais cedo. Porque eu vim mais cedo e porque eu não tinha alguma pessoa pra segurar minha mão o tempo inteiro. Porque tem amigas minhas, gente, que moram aqui há 3 anos... E falam assim, Nina, pede pra professora ir pro banheiro, eu não sei como. Obviamente já tá fazendo graça. Só que as pessoas agora, uma coisa que eu percebi é que não fazem tanto esforço do quanto eu tive que fazer. Entendeu? Ah, mas a Nina chorava quando eu deixava na escola. Era um drama, era uma loucura. E eu ficava firme, mas entrava no carro e chorava também. Que eu falava, gente, como é que eu tô deixando uma criança pequenininha que não fala o idioma... sozinha nessa escola, eu nem conheço essas pessoas. Era assim, era difícil. Então, assim, obviamente, o que ela tá falando já vou chegar nesse ponto aí que você tá falando, de que as pessoas não se esforçam tanto, porque tem outros brasileiros ajudando. Certo. Né? É isso que você tá falando. Mas, o que eu acho sempre, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, você vir com a criança mais nova pra cá é sempre mais fácil, porque a criança tem, como a Nina disse, não tem um vínculo, né, com os amigos, tem um grupinho de amigos, mas não tem um vínculo tão forte, com 5 e 3 anos, foi o caso da Maitê. Então, eu acho que tem essa vantagem. Não sente tanto, elas não entendiam tanto que a gente tinha mudado pra cá. Elas, como a gente vinha de férias, eu acho que elas tinham a ilusão de que a gente estava de férias, que a qualquer momento a gente ia voltar ao Brasil em algum momento. Em compensação, quando você vem com a criança maior, ela já entendeu, ela é mais difícil pra tirar dos amigos, às vezes já tem namorado, né? Mas ela já entende o que tá acontecendo, ela já participa dessa decisão, né? E ela já pode se determinar a estudar, a aprender o inglês, né? Sim. O que você acha? Ah, É melhor vir antes, se puder. Pela minha experiência, obviamente eu cheguei aqui com 5 anos, não lembro muito. Só que pelo que eu lembro, eu acho melhor você trazer sua criança as soon as possible. Dá pra falar as soon as possible em inglês? O mais rápido possível. Tá bom. Trazer o mais rápido possível. Elas falam português, tá? Não, também eu falo português. E escreve também.
E leio também. E lê também, escreve, tudo direitinho. Porque as pessoas acham isso, que você muda pra cá, traz seus filhos e tal, e eles perdem o português. Depende da família. Na minha casa, por exemplo, eu nunca deixei ficar falando só inglês. Eu sempre briguei com elas, porque no começo, principalmente quando elas pegaram o inglês, elas só queriam falar inglês. E aí é mais difícil, porque você tem que ser chata e ficar pegando o pé e falar que dentro não pode falar inglês e tal. Porque senão perde o português, né? Você não tem amigo que perde? Que perdeu? Então, eu tenho algumas amigas que vieram mais ou menos na mesma época que eu vim aqui pros Estados Unidos. E assim, gente, nada de português. Falam coisa tudo errado, um monte de coisa. E, assim, não é o bom. Só que eu posso falar a minha experiência com isso? Pode, e aí eu tenho que dizer que Rodrigo Lombardi está na live. E diz, Rodrigo Lombardi é um dos principais artistas do Brasil. Preciso, né, reverenciar aqui a presença dele. Ele diz o seguinte, meu amigo Rodrigo Lombardi, ele diz o seguinte, meu filho não queria, eu fiz a mala dele e mandei para Windermere para morar na escola por 6 meses. Na volta eu disse, me defina esse tempo em uma frase. Ele disse num inglês perfeito. Aí ele deve ter mandado embaixo o resto. Obrigada pelos melhores 6 meses da minha vida. É isso aí. Estudando na escola? Não sei, acho que, não sei, talvez eu posso falar minha escola aí? Pode. Eu estudo na Windermere, gente, na Windermere High School. Exatamente. É muito boa essa escola. Tá gente. Bom, mas a gente tava falando sobre perder o idioma. Tá, eu vou dar minha experiência. Isso. Quando eu cheguei aqui, eu vou falar sinceramente, eu perdi muito do meu português. Só que em casa eu não podia falar inglês. Minha mãe não deixava pra nada. Ela brigava, tirava o celular, tirava a mesada, tirava... Fala, obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Graças a você eu falo 2 línguas fluente. Tá. Só que, obviamente, na escola eu não tinha amigos brasileiros, assim, nessa época. Então, obviamente, eu falava mais inglês do que português. Uhum. Hoje em dia, eu tenho mais amigos brasileiros. Tanto que a minha escola Tô falando sério, tá? Nem 50% americano. Tem mais hispanos e brasileiros e tudo mais. Mais na minha escola do que americano. Tipo assim, em todas as minhas salas da escola, que eu tenho 7 aulas durante o dia que eu tenho que ir pra uma, pra outra e tal. Mas enfim, eu perdi total português numa época, eu falava errado, assim. Mas aí eu comecei a me envolver com amigas brasileiras, pessoas que acabaram de se mudar pra cá, então melhorou. Eu ajudava elas e elas me ajudavam também. Exatamente. Me ajudou? Mas aí entra a parte da mãe chata, que é o seguinte, cabe aos pais forçar essa permanência do idioma, porque senão vai embora. O Paulista Fogão tá perguntando, já te vi em Moema, São Paulo? Eu morei em Moema, morei na Rua Twin. Hoje você mora em qual cidade aí nos Estados Unidos? Eu moro em Windermere, que é uma cidadezinha como se fosse parte da grande Orlando, aqui na Flórida. Sem noção diz, e tem a questão que sua mãe é jornalista, né? Então é mais fácil ter alguém cuidando da educação. Eu acho que não é bem isso. Tudo bem, eu sou mais pentelha, digamos, com relação ao português e tal, por ser jornalista. Pego no pé delas, principalmente quando elas vêm com uma coisa que elas aprenderam, que ouviram falar no TikTok. Eu falo, não dá pra uma filha de mãe jornalista falar que sua fonte de informação é o TikTok. Então, assim, eu pego no pé mesmo. Mas eu acho que você não precisa ser jornalista, enfim, pra você entender o quanto é importante e o quanto pode ser benéfico para o seu filho ele falar 2 idiomas fluentes, em vez de falar só um, né? Posso? Sim, senhora, pode sim. Então, eu estudo com impacto acadêmico, que é... Você explica, ele já sabe? Olha, o filho do Rodrigo Lombardi estava na sua escola, na Windermere High School. Essa escola, gente, incrível. Eu não gosto de escola, eu odeio escola, só que eu tenho Eu odeio escola, in general, não tem uma escola que eu já gostei. Só que essa escola eu gosto, porque as professoras se esforçam muito pra gente aprender. Isso. É um absurdo, juro, é muito bom. Posso continuar no outro Pode, depois a Érica Luísa Oficial quer saber se você vai ser jornalista também. Eu vou ser jornalista, gente. É novidade, eu acabei de saber disso. Tá, pode continuar, fala. O negócio do idioma é que eu estudo com impacto acadêmico. Tem muita coisa que você precisa que precisa fazer, né? Pra entrar na faculdade. As faculdades dos Estados Unidos são muito difíceis de entrar. Difíceis num outro nível, assim.
Então, você tem que ter muita coisa no seu transcript, que é o negócio que o college recebe, que a faculdade recebe, pra você poder entrar ou ter uma noção, entendeu? Então, assim, ter 2 línguas, e eu tô fazendo espanhol na escola, eu tô fazendo um monte de coisa na escola de idioma, não só português, mas outras línguas, assim. Então, quando a faculdade aqui dos Estados Unidos já vê que você fala mais do que uma língua, já dá um up. Assim. Exatamente. Vamos ver uma diferença com uma pessoa que só fala inglês pra uma pessoa que fala inglês, espanhol, português, sabe? Obviamente, vai escolher a pessoa que fala mais. Que fala línguas, mais. exato. E uma coisa importante que a Nina tá falando, pra quem não sabe, é que não tem vestibular. Então não é como no Brasil, que todo mundo entra, né, e faz uma prova e de repente se passar pode cursar aquela faculdade. Aqui vale todo o seu currículo, todo o seu histórico, né, tudo que você construiu. Então, por exemplo, agora nas férias, a Nina falou rapidamente sobre a Impacto Acadêmico, que é uma empresa de 2 amigas nossas, a Paty e a Dani, que ajudam as crianças a construir esse histórico para quando chega a hora de aplicar para a faculdade, esse histórico tá o melhor possível para elas conseguirem realizar o sonho delas, conseguirem bolsa, enfim. E tanto é que a Nina já tá fazendo isso desde o middle school, que agora nas férias ela vai fazer serviço voluntário, porque ajuda a construir esse currículo. Ela tá rindo porque obviamente que ela não quer fazer nas férias, mas ela sabe que ela vai fazer porque precisa pensar no futuro, né? Se a gente quer ter um futuro legal pela frente, ajudar o pai e a mãe, que não vão precisar pagar 100% da faculdade, vão ter uma ajuda aí do governo, né? Então a gente precisa ajudar também construindo o nosso currículo. E a Nina vai fazer esse trabalho voluntário nas férias, um pouco, né, de trabalho voluntário, para ajudar nessa construção, né? Isso mesmo, gente. Certo? Vamos ver se tem mais pergunta pra você. O Sem Noção tá dizendo que já me microfonou num TCC na Zona Leste, na Anhembi Morumbi. Olha, teve isso mesmo, faz tempo, né? De que será que era esse TCC? Eu não me lembro, de alguém que foi apresentar. Olha, o voluntariado de fato faz diferença mesmo? Sempre tive essa curiosidade. Você quer que eu responda? Quero, você sabe. Então, aqui nos Estados Unidos, as faculdades, você, tem que ter pelo menos 100 horas de... Como que fala em português, mãe? Community Service? De trabalho comunitário. Trabalho Que comunitário. é o trabalho voluntário. É o trabalho voluntário. Pra você, pelo menos, passar da high school. Você precisa ter pelo menos 100 horas pra você passar na high school, pra você graduar, assim. Só que, pra entrar numa faculdade boa, com bolsa, com tudo mais, você tem que ter pelo menos 500. Entendeu? Então tem que fazer. Tem que fazer. Aqui não é opcional, aqui você tem que fazer. Óbvio que, assim, na rotina do dia a dia é um pouco mais complicado, porque elas entram cedo na escola, a Nina começa a aula às 7h20 e acaba de quarta-feira mais cedo, quarta-feira acaba 1h da tarde, dos outros dias da semana acaba às 2h. Só que a Nina faz dança também, então acaba que tem uma rotina que fica difícil colocar também no trabalho, então por isso que ela vai fazer nas férias, porque não é opcional, ajuda muito, é importante, e muita gente não sabe disso, não leva a sério e acaba que quando vai aplicar pra faculdade isso faz falta. Pode? Eu ia falar uma outra coisa que não é só sobre isso, só que eu vou falar pela minha experiência, das minhas amigas e dos meus amigos. Eu tenho alguns amigos e algumas amigas que simplesmente não ligam pra isso. E eles não pensam no futuro, pensam de agora. Agora eu sou adolescente, quero aproveitar de agora, não ligo pro futuro, então dane-se o futuro. Exatamente. E o que acontece com isso? Gente, pra vocês terem noção, eu tô no primeiro ano do ensino médio aqui nos Estados Unidos, que é o primeiro ano do ensino médio, né? Que aqui tem 4 anos em vez de 3, né? Eu tô no primeiro ano e eu tenho aula do segundo ano do ensino médio, eu tenho aula avançada. E no verão, eu também vou fazer mais aula avançada. E eu vou fazer a Nina estuda numa escola pública, tá? Isso. Só queria dizer isso. Que é muito diferente do que no Brasil. As pessoas podem dizer assim, é uma escola de graça. Não, é uma escola que a gente tem direito, porque a gente paga todos os impostos, e é uma escola maravilhosa, como ela disse. Gente, é muito boa. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Luiz Oliveira, que tá dizendo, você apresentou o evento da Tigre, Tubos e Conexões, onde eu trabalhava. Apresentei mesmo. E se não me engano, foi com o Felipão esse evento. Deixa eu baixar. Com o técnico Luiz Felipe Scolari, eu me lembro. Fezaia, quando você chegar aí no high school, você tem aquele programa E Sol. A Nina
Tem só no Posso high falar? school? Então, Não- não tem ISOL. Na high school, eu não sei o que tem, mas eu sei o que tem de, tipo, é chamado Intensive Reading, que é uma aula de inglês a mais, tipo assim, sabe? Entendeu? É, tipo, mais ou Mas menos a Nina isso. frequentou o ISOL, que é Isso. um programa para crianças que não têm o inglês como Isso. língua nativa, Isso. quando ela estava na elementary school, que Como se school inteira. que é como se fosse o primário no Brasil, assim. Ela tinha, que ajuda pra caramba. Não Quando você lembro, faz mas- isso. Não, ajuda pra caramba. Eles têm até as crianças que fazem esse programa, que é um programa da escola, de graça também, né? Você não paga por ele, gratuito. E as crianças têm mais tempo pra fazer prova, tem um monte de coisa pra ajudar, porque são crianças que não têm inglês como língua nativa. A Ananda Elika. Meu sobrinho faz jornalismo esportivo na faculdade de Indianápolis. Ah, que máximo! Indianápolis é uma cidade que eu moraria fácil. E fazer jornalismo esportivo lá, se ele gostar então de automobilismo, ele tá feito na vida. Eu quero muito fazer isso, gente. Quer fazer o quê? Jornalismo esportivo. Gente, ela tá assim, cada dia, nessa idade, Não, todos mãe, já não tivemos. fala isso. Não, todos já tivemos essa idade. Um dia você quer ser veterinária, um dia você quer ser cantora, um dia você Mas quer. jornalista é fácil e eu escrevo bem. Fácil. Não, mas eu escrevo bem. Para. Muito fácil, é facílimo. Beleza, o mercado é pequeno, inclusive. Olha aqui, concorrência mínima. Rodrigo Tanabe, 76. Sua filha é muito parecida com você. É Xerox. Às vezes eu acho mais parecida ainda do que hoje. Quem mais? Parabéns pela família, André Luiz. Obrigada, André Luiz. Fernando Ordones. O Fernando Ordones é um dos caras com quem eu já fiz evento, que é um cara maravilhoso. É um dos caras que eu conheço pouco, que eu gostaria de conviver mais, porque é um cara incrível. Um beijo pra você, Fernando. Faz favor de me chamar mais pra apresentar evento, viu? Vou mandar aqui. Ô, Nina, tá chegando a hora de eu chamar o Dr. André, mas a gente ainda vai conversar, tá? Tá bom. O que você acha importante dizer pra quem tá planejando morar aqui? Porque a maioria das pessoas que tá aqui nessa live tá planejando morar nos Estados Unidos, tá esperando eu colocar o Dr. André Linhares na live pra tirar dúvidas. Então, o que você poderia dizer? Porque a gente vai falar como adulto, né? Sim, Vamos eu esclarecer. falo como criança. Tá. Criança. Criança não namora, né? Para, mãe. Vai. Em perspectiva de criança, assim? Então, Nos primeiros meses, eu acho, você vai ter que... É duro, assim, pra a escola, pelo menos. E a escola já coloca você numas aulas normais da sua série, assim. Então, eu não tô fazendo essas aulas porque eu tô avançada. Só que, se você vem aqui agora, você vai ter que fazer as aulas normais, porque a escola, automaticamente, já te coloca nessas aulas. E tem muito brasileiro, gente. É um absurdo. Não tem uma escola sem brasileiro. Não tem. Não Quando tem. a gente mudou aqui pro Orlando, na escola que elas estudavam, não tinha nada. brasileiro. Foi um choque, assim, pra todo mundo que a gente era brasileiro, porque era uma coisa muito diferente, ninguém tinha visto, assim. Não, aí as pessoas vieram, era muito fofo. Can you speak Portuguese? Can you say something in Portuguese? Eles achavam muito bonitinho elas falando em português, é verdade, tinha isso mesmo. Agora tá super cheio, lotado de brasileiro, tem brasileiro posso trabalhando. falar além disso? Pode, mas só uma coisa Tá bom, importante, pode tem brasileiro trabalhando em todos os supermercados, em loja, tem cartaz pedindo pessoas que falem português, porque assim, a cidade tá lotada de brasileiro. Fala. Sim. Então, a escola agora tem algumas professoras que são realmente chatas pra caramba e elas não deixam a gente falar português. Não estão deixando, eu não escutei isso, eu não sei. Mas tem professoras que não querem que a gente fale português porque elas acham que estão falando dela. Exato. Eu entendo. É falta de só que- educação falar uma língua na frente de Eu uma entendo, pessoa. só que é o que eles estão falando, mãe. Tem gente que acabou de se Não mudar. balança, senão balança aqui. Desculpa. Tem gente que acabou de se mudar pra cá, não sabe falar inglês, não sabe falar nada, sabe falar hello, tchau, tchau. É difícil, mas enfim, eu entendo a professora também. Deixa eu mandar um beijo pra Isa Rodrigues. Saudade, gostava muito quando você apresentava o Carnaval da Band direto de Salvador. Eu também morro de saudade, eu adorava. O último que eu apresentei foi em 2019. Depois disso veio a pandemia e não sei o que, né? E aí eu namorei voltar, mas acabou não rolando. Uma pena, porque eu morro de saudade. Inclusive da equipe toda, do meu amigo Betinho, que voltou agora às transmissões também, acho que desde o ano passado, né? Morro de saudade. Você podia me levar com você pro carnaval, né?
Bem que você podia. Precisa crescer um pouquinho mais. Por quê? Ah, porque é uma festa mais pra adulto, eu acho, né? Eu acho que é uma festa... Ela fala isso pra absolutamente tudo, gente. É uma festa mais pra adulto se divertir sozinho, sem filho. Não, também vou falar isso pra você. Uma festa pra adulto. É brincadeira. Adulto. É brincadeira. A Carla tá dizendo que você é uma lindeza. Ah, obrigada, Carla. Que mais? Olha lá, Rosiane também. Uma lindeza e muito simpática. Obrigada. Às mãe. vezes. Oh my God, mãe. Às Não, vezes, gente, sometimes. às vezes nada. Não, a Nira é boazinha, sim, tá indo super bem na escola, porque agora eu não sou a pessoa que pega no pé de nota, não acho que isso é a coisa mais importante da vida. Eu acho que o mais importante é saber se comportar, saber respeitar as outras pessoas, saber ouvir quando é hora de ouvir, saber conversar, né? Eu acho que assim tem muitas coisas que são importantes, né? A nota e você saber a lição é importante, mas tem outras coisas tão mais importantes, né? Que eu nunca peguei no pé. Agora eu tô pegando um pouquinho no pé, porque daqui a 3 anos Eu vou pra faculdade. ela vai pra faculdade e aí acabou a brincadeira, né? A verdade é essa, é a vida real. Então assim, não tem mais jeito. Agora precisa se esforçar um pouquinho, até porque essas notas contam na hora da aplicação pra faculdade. Certo, dona Nina? Certo, mãe. Beleza? Posso chamar o doutor André aqui e falar Tchau, de... gente. Seja bem-vinda sempre, viu? Sempre que você quiser participar. Sempre que você quiser participar da nossa live. Tchau. Tchau. Aliás, fecha a porta. Fecho. Vou colocar o doutor André aqui na nossa live agora. Tudo bom, doutor André? Tudo bom? Hoje eu comecei a live com uma convidada de honra aqui, uma convidada especial. Eu vi brevemente, foi sua filha, né? É porque assim, as pessoas me pedem muito pra ela explicar, a Maitê também, mas é que a Maitê tá saindo pro futebol, pra elas explicarem sobre a vivência delas aqui. Eu falei, vamos aproveitar, vamos começar a live um pouco antes, e aí você conta a sua vivência, explica, responde dúvidas, e aí assim a gente fez. Deu pra sanar as dúvidas? Mais ou menos, tem que fazer mais, né? Porque nessa idade eles querem contar o que eles querem contar, eles não querem responder o que a pessoa pergunta. Não, eu entrei na parte que você estava falando do... Deixa eu só ajeitando aqui, gente, por favor, desculpa aqui um pouco. Você estava falando do carnaval, eu falei, carnaval... não, eu falei, não, carnaval deixa para as minhas filhas nem sabem o que é carnaval direito. Mas você tem duas filhas que são filhas de mãe americana, né? Eu não, eu tenho filha, mãe, com mãe brasileira que trabalhava no carnaval. Durante 10 anos ela me virou no carnaval. Então, Só isso, né? não tem jeito. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Suzy. A Suzy tá falando que foi auxiliar de sala da Nina. Ah, que legal. Quando ela era pequenininha. Que legal. Gostei de saber. Um beijo pra você, Suzy. Doutor André, vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos falar sobre imigração para os Estados Unidos. A Nina estava dando o parecer dela, falando sobre a experiência dela. Eu sempre falo nas minhas lives sobre a minha experiência de morar aqui nos Estados Unidos. E aí eu sempre falo que a gente começa, né? A gente dá esse passo, primeiro consultando um advogado de imigração. E por isso que a gente faz essas lives aqui. Hoje, especialmente, a gente tem alguma notícia, alguma coisa que mudou, Visa Bulletin, alguma coisa que vale a gente registrar aqui para quem está acompanhando? O que vale registrar, né? Eu acho que o pessoal sempre gosta de saber sobre o Visa Bulletin, né? Não andou muito com relação ao AB2, nem ao AB3. Com relação, estamos falando do Visa Bulletin de maio, então saiu então, de abril, maio, praticamente não andou, ficou estagnado, tá? Então, continua aquela questão da paciência, muita calma nessa hora. Não dá para fazer planos muito rápidos, tem que aguardar mesmo, não tem jeito. E é isso mesmo, né? Talvez em alguns casos valha a pena ou não vir com um visto de estudante antes, em alguns casos, né? Eu sempre coloco coisas com uma objeção, mas vou fazer um mestrado, de repente, alguma coisa assim, pode ser que sim, né? Então, Tá. Você sabe que eu conheci uma pessoa semana passada que veio como turista e que decidiu ficar aqui. E aí eu falei, meu Deus, mas como é que você vai fazer, né, para mudar o status e com 2 filhos que precisam frequentar a escola e tal?
Quer dizer, não é o momento de se fazer esse tipo de coisa. É muito arriscado, né, doutor André? Tá difícil a mudança de status dentro dos Estados Unidos. Pois é, né? Ainda mais agora, né? A gente sabe que as coisas estão mais apertadas. Ah, estamos vivendo um regime de tolerância zero, né? Ou seja, não tem mais aquele, não, fecha o olho aqui, fecha o olho aqui, jeitinho daqui, jeitinho dali, não tem mais. Então, estamos realmente vivendo uma questão de tolerância zero. Então, você fazer isso agora é, sinceramente, quem está fazendo isso ainda nessa conjuntura é um grande erro, né, Patrícia? E aí eu sempre me coloco numa posição, às vezes, de. Talvez até eu possa ser até meio criticado com relação a isso, mas isso eu tenho que falar, né? Ser um pouco frio, né? Você tá na chuva, vai se molhar, né? Então, se der alguma coisa errada Não amanhã, adianta reclamar. não vai Tá, o reclamar, né? Vai falar assim, mas ideal, por então, na quê? sua opinião, seria, vamos supor que essa pessoa tivesse entrado em contato com você antes de tomar a decisão de vir para cá, que é o que a gente fala aqui, né? Que é entre o tal do planejamento, consultar um advogado antes para ver qual é o melhor visto para você, qual é o melhor cenário e tal. Você diria para essa pessoa o quê? Aguardar, se ela não tem uma proposta aqui e tal, de repente aguardar sair o documento no Brasil. A regra número um é criar um plano, uma estratégia. Geralmente, aguardar do Brasil, não vir para cá como turista. Essa pessoa que você conversou tem filhos, por exemplo? Tem. Aí essa aqui, ela vai fazer. Aí vem aquela história, aquela bola de neve que, repito, pode me chamar de frio, mas para mim não é mais desculpa. Eu acho que a gente aceita desculpa até um É. determinado momento. Mas eu tenho que matricular meu filho na escola, porque meu filho não pode ficar sem estudar. Então você não pode morar aqui agora, porque você está com visto de turista. Então você não pode matricular seu filho numa escola com visto de turista, porque isso certamente vai dar algum problema. Mas bom, aí então você vai cometer um erro, tá, vai fazer algo errado e tudo bem, você vai, enfim. Mas tem uma coisa que eu até falei para ela. Ela falou isso: não vou matricular tão cedo por causa disso, tal. Mas as crianças estão em idade escolar, elas não têm, não sei se 11, 10 anos, alguma coisa assim. É, corre o risco de um vizinho denunciar se essa criança não vai para se as crianças não forem para a escola Não, também, é a polícia bater na porta da casa dela, porque isso acontece aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Aqui acontece isso. Se você não manda os filhos para a escola, você corre grande risco do vizinho te denunciar, né, doutor André? pode, e além, não é só a questão do vizinho, tem a questão do vizinho também, tem a questão de ter que. Bom, se você não mandar teu filho na escola, com a finalidade você está aqui também, né? Não, não, É, sim, mas eu tô dizendo assim, não, porque eu vou ficar quietinha agora, quanto tempo? Entendeu? As quanto pessoas tempo? não É, dá. quanto tempo você vai ficar quietinho sem matricular, sem botar o filho na escola? Assim, qual o benefício disso também, né? Porque Exato. você não vai colocar o filho na escola, você vai ter que trabalhar ilegalmente, não tem, né? Normalmente 90% dessas pessoas acabam trabalhando ilegalmente. Então, gente, é um risco, né? A gente sempre fala, isso é um risco grande que você vai correr. Para quem entende que é um risco grande e assume o risco, legal. Ou seja, eu entendo que é o risco, se der zebra amanhã, eu bato no peito e assumo a culpa. Tá, eu errei, deu zebra, o problema foi meu. O problema é quando aí começa, não sei o quê, aí culpa o fulano, Beltrano, Ciclano, não sei o quê. Aí, gente, aí, né? É Não, difícil, né? e a questão eu acho que o mais importante disso tudo que a gente está falando é o seguinte: dá para vir legalmente. Essa que é a questão. Dá. Tem milhares de opções de visto. E aí, para que fazer errado se dá para fazer certo? Né? Não tem jeitinho aqui. Não tem, eu vou lá, daí eu dou um jeito, porque meu vizinho mora não sei quantos anos, porque o outro. Gente, a gente vê todos os dias as pessoas sendo deportadas, a gente ouve histórias aqui. Porque tentaram fazer uma coisa errada e tentar dar um golpe, não dá certo. Então, assim, se dá para fazer do jeito certo, né? Vamos fazer do jeito certo. É por isso que a gente está aqui conversando com o doutor André. Uma das coisas que ele sempre diz é: você vai numa consulta com advogado de imigração, se não quiser ir no doutor André, vai em outro, mas pesquisa direitinho para não cair num vigarista também. Mas você vai na consulta, você abre a sua vida para o doutor André, o que você faz, o que seu marido faz, como que é a carreira de vocês. E ele acha algum visto no qual você se encaixa. Então não precisa vir ilegal, né, doutor André? Não, a gente vai tentar de todas as formas, se não tem no momento algum visto, né, Patrícia? A gente gera
uma expectativa, um planejamento para, de repente, que, mesmo que seja no futuro próximo, que é algo que se encaixe no visto. Hoje mesmo fiz duas consultas assim, que né, era para ir para um lado que achava-se que se para o lado, eu falei assim, não, mas poxa, de repente a gente pode fazer assim. Aí eu falei assim, poxa, mas essa ideia eu gostei, porque vai beneficiar isso, não sei o que. Ou seja, a gente acabou chegando num planejamento, trocando uma ideia, trocando informações, que não era nem planejamento inicial dessa pessoa, por exemplo, Uhum. não era nem que a pessoa estava pensando em fazer, mas calhou de ser algo que a pessoa falou assim, poxa, eu não tinha nem pensado nisso, gostei dessa ideia, eu acho que vai funcionar fazendo dessa forma. Então é isso, assim, pensem nisso, claro, cuidado, obviamente, gente, por favor, cuidado de faça toda hora, né, Patrícia? Cuidado com esses vendedores de ilusão, né, sonhos, tal. Não tô dizendo isso porque quem é sério não vai te vender ilusões, tá? Porque, Exato. né, poxa, tem 99% de aprovação. Ah, esquece. Gente, assim, cuidado com isso, porque, né, matematicamente isso é até meio que impossível, mas enfim, É. não Mas caiam, né? tem, mas tem. Tem gente aí vendendo sonho na verdade está vendendo um pesadelo, né? Porque depois nada disso se concretiza, a pessoa pensa que vai conseguir as coisas, já vai comprando casa, carro, ou alugando, ou não sei o quê, e daqui a pouco, como um castelo de areia, o negócio vai pelos ares. Mas vamos lá. Doutor André, gente, vão mandando as perguntas para o doutor André para eu fazer para ele, que daqui a pouco ele responde, tá? Deixa eu mandar um beijo para a Araci, que está sempre nas nossas lives, acabou de mandar. Eu só quero minha entrevista agendada. Quanta coisa que eu estou escutando. Araci, calma, muita calma nessa hora, né, doutor André? Esquece que você está escutando, Horaci, viu? Escute de quem realmente vai te guiar corretamente. Não, escuta o que está acontecendo com o WhatsApp, não sei, É o exemplo de isso. fulano, Beltrano, gente, pode, isso é, isso é a maior roubada, é ficar ouvindo, entrando, a maior roubada que você pode fazer, é entrar em grupo de WhatsApp, grupo de AB2 de WhatsApp, porque cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa diferente, cada um tem uma história diferente, cada um fala algo que não é exatamente necessariamente o que vai se relacionar com você. Isso acontece bastante, gente. Por isso que Eu eu tenho uma falo aqui. história sobre isso. Ó, a Araci tá falando o seguinte: eu ouvi dizer que tem médico que já estava aprovado no EB2 e teve negativa. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso e que tem a ver com o que o doutor André estava falando. Quando eu fiz o meu processo, teve outro jornalista tão competente quanto eu, com um histórico talvez não tivesse tanta experiência quanto eu, e talvez esse tenha sido o problema. Ele não foi aprovado e foi logo antes do meu. E aí eu falei, me ferrei, o meu não vai ser aprovado. Não tem nada a ver, cada caso é um caso, né, doutor André? As É, histórias são diferentes, é óbvio que entra também a expertise do advogado, enfim, tem um monte de situações. Então, o que ele está falando é muito importante, não ouvir a historinha do outro, a historinha do outro não tem nada a ver com a sua vida é única, o caso da sua família é único, entendeu? Então, assim, não fica ouvindo para não ficar se envenenando com coisas que não fazem diferença na verdade, no fundo, não vai fazer diferença para você, então não fica ouvindo essas coisas. cada Ouve seu oficial é advogado. oficial. Cada oficial é oficial, enfim, assim, a sua estratégia é a sua estratégia, seu caminho é o seu caminho. Então, eu sei que tem casos assim, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não sei o que. Claro, vocês vão ouvir milhões de coisas nesses grupos, gente. Isso aí é normal. E Mas o quem caso conta um daquela pessoa. conto, aumenta um ponto. As pessoas contam as coisas pela metade, contam a historinha até a parte que interessa, ou contam uma coisa que ouviram falar, e aí a história não é bem aquela. Exato, tem de tudo. Tem. Eu ouvi um caso recentemente aqui que eu até gostaria de saber um pouco mais sobre esse caso. É só para ilustrar, né? A pessoa estava com green card, né? Foi um caso que eu vi, eu repito, eu não sei, não tenho detalhes, mas eu achei o caso interessante se for realmente que isso tenha ocorrido, né? Um casal tinha green card, foi passear, foi no Brasil de férias, voltou. Quando voltou, foram parados na imigração e, no caso, a imigração deportou o marido, tirou praticamente o mercado do marido, não foi uma coisa nesse sentido, não sei exatamente os detalhes, viu, gente? E ela foi para a corte, eles mandaram ela ir para a corte. Porque ela fazer uma continuação, porque, ou seja, com a intenção de tirar o green card dela. A princípio, pelo que eu entendi, foi por fraude na documentação. Não sei como que eles descobriram, mas depois dela com o green card.
alguma coisa nesse sentido. Tá? Por isso que eu falo, é um caso muito interessante que eu até queria saber um pouco mais, porque se ocorreu realmente isso, gostaria de entender por quê, né? Mas assim, o que ocorreu, né, gente? Foi um caso dramático, claro, mas olha a palavra que eu usei que teve aí, fraude, né? Então, É, esse que é o problema. É por isso que a gente fala que na hora de procurar advogado, vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem advogado que vem com uma historinha, vem querendo contar a história que não é verdade no meio do seu processo, e aí dá um problema no futuro, como o doutor André falou, dá problema na entrevista, dá problema em várias situações, porque na entrevista, por exemplo, do Green Card, a gente já falou várias vezes aqui, eles só pedem para você contar a verdade. E quando você está falando a verdade, não tem chance de você se enrolar, né? Agora, se tem fraude no meio, já na entrevista o cara já percebe. Então, assim, ninguém é bobo, né, gente? Então tem que ficar muito atento na hora de contratar. Ó, veio uma pergunta aqui do. Peraí. Veio a pergunta aqui do Thiago Romero Rodrigues Moreira. Para quem tem só ensino médio, o que você indicaria para poder migrar para os Estados Unidos? Já tenho visto. Deve ter visto de turista, né? Mas de repente ele pode vir fazer uma faculdade aqui, né, doutor André? pode, claro, ensino médio ele pode se matricular numa universidade, mas para trabalhar, o melhor caminho seria o EB3, na verdade, unskilled, e só que ele precisa de uma proposta de emprego e tal. O EB3 unskilled é para pessoas que realmente, né, não possuem nenhuma escolaridade avançada, que podem ir para trabalhar como, né, a gente falava antigamente, brincava, para trabalhar no McDonald's, para empacotador, enfim. O visto exatamente funciona para isso. Está demorando bastante, tá, gente, esse processo, mas é possível. Só que você tem que ter um empregador que queira realmente te patrocinar. Mas tem empresas que fazem isso, que recrutam as pessoas, né, Tem, para tem. trabalhar. Porque eu já conheço, eu conheço uma pessoa que trabalhou, já contei essa história algumas vezes, que é uma pessoa conhecida minha, quando eu tinha meu podcast Família Muda Tudo, ele não conseguiu outro tipo de visto que ele estava pleiteando e ele topou ir trabalhar num lugar super frio, eu não me lembro agora onde era exatamente aqui dos Estados Unidos. Trabalhou durante um ano numa fábrica que fazia salsicha e depois de um ano ele conseguiu o documento dele, a empresa mesmo que cuidou de todo o trâmite e tal, né? Em troca desse um ano de trabalho aí tudo. Então, Exato. vale procurar isso, né, doutor André? Exato. Vale muito, desde que não seja fraudulento, claro. Exato. Tem empresa, gente, por que a gente faz assim 5 anos? A gente até pode parar para pensar assim, pô, caramba, 5 anos, como é que uma empresa vai querer me contratar daqui a 5 anos, né? Continuar. Isso é um planejamento, né? Empresas de médio, de grande porte, por exemplo, elas têm um planejamento de contratação e de ampliação, né? Daqui, pessoal, vou ampliar, vou montar uma fábrica, por exemplo, daqui a 3 anos, 4 anos. Então, elas já podem já começar a prever a necessidade de mão de obra, principalmente na localidade que elas estão Uhum. montando essa fábrica, digamos. Então, isso acontece, tá, gente? Isso não é, obviamente tem que ser uma proposta, a proposta tem que se perdurar também, né? Se Claro. o empregador tirar a proposta, Aí aí já era. já era. Ó, duas perguntas que foram feitas logo cedo na caixinha. Primeiro da Paty Deus Lima, que também sempre participa das lives. Ela quer saber o seguinte: é fato agora que imigrantes legais precisam andar com a foto do Green Card? Isso também é uma historinha que está rondando, né? Os brasileiros que moram aqui, eu digo nos Estados Unidos em geral, não só em Orlando. Eu já escutei em diversas rodas de amigos isso. E é uma pergunta bem pertinente. É melhor andar com foto do Green Card? Eu acho que a gente falou isso até anteriormente aqui, né? Mesmo quando começou todo esse buchicho com relação a tudo isso, sim, eu sempre acho mais interessante você andar com uma cópia, sim, uma foto, não anda com o original, a imigração mesmo também não recomenda que você ande com o original, então você ande com uma cópia e, claro, caso, né, haja algum problema, você seja parado, que seja pedida a sua identificação imigratória, né, no caso, você apresenta. Eu acho que vale a pena. Normalmente, se um policial, uma autoridade policial pedir isso, eu acho que de repente é uma questão um pouco de falta de repente de informação desse policial, de treinamento, porque a sua carteira de quem tem muito fã que tem green card, né, gente? A tua carteira de motorista, quem tem green card, ela vem de 10 anos, 8 anos, né? Então ela já vem com prazo longo que não ocorre de uma forma geral, tá? Ela não ocorre para quem tem uma autorização mais temporária, né? Então, quem tem uma autorização temporária, a carteira de trabalho ela é menor, né? O prazo dela é menor. Então, se você vê lá
Autorização, carteira de trabalho, trabalho, não, desculpa, motorista, 10 anos. Você fala, pô, provavelmente essa pessoa tá com green card com o Estado, não preciso nem pedir, né? Uhum. Mas pode ser que você faça, não, deixa eu ver de qualquer maneira, enfim, já que você violou essa regra de trânsito aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ver se você pode mostrar sua documentação migratória. Aí você mostra a cópia ali, ó, tá aqui minha cópia, se você quiser verificar, ligar para a imigração, vê Um lá. exemplo disso foi a nossa amiga Duda Orlando. Teve É, a semana passada sim. que foi parada aqui no trânsito, porque. Ah, já sei, porque ela não parou na placa de stop. É. Porque aqui nos Estados Unidos a placa de stop, o pare, não é o pare do Brasil, que você para, dá uma olhadinha e entra. É parar o carro mesmo e esperar 4 segundos, se não me engano, nem me lembro quantos segundos. Quando eu fiz a minha prova para tirar a carteira de habilitação, a prova prática, até o cara na época me ensinou uma. Eu tinha que falar o nome de uma cidade e era esse tempo que era para ficar, né? Você falava mentalmente, você pensava no nome da cidade, era esse tempo que você deveria ficar parada, não me lembro agora. Mas enfim, o fato é que você precisa ficar parada no stop sign aqui. Ela não ficou, a polícia foi atrás dela, parou e pediu para ela o documento e ela tinha foto do green card ou cópia em papel, não sei, mas é importante ter, né? Isso aqui é engraçado, Patrícia. Quando eu dirijo aqui, eu não sei se você já percebeu, é que o pessoal tem muita gente que dirige que é meio roda presa, né? Eu olho e falo assim, deve ser brasileiro. Porque o brasileiro tem o cagaço de fazer qualquer coisa errada. Eu nunca, olha, Eu tenho, eu mas eu tenho sei, no Brasil eu também, sei, eu tá? sei. Eu tenho no Eu Brasil também, eu falei, tenho pavor eu do tô, trânsito. Eu ando deve ser aquele devagar, trânsito devagarzinho. Eu falei, eu deve ser a ando. Patrícia Maldonado, só Eu pode ser. não, Porque eu no eu, trânsito eu tenho eu noventa e fico. dois anos, 92 anos de idade. Eu ando igual uma vozinha. Ah, tá vendo? Não dá. Eu fico louco com isso. Gente, não tem ideia. Eu Não, mas fico. calma, calma. Porque eu não Eu ando paro igual 4 segundos. Eu não Não, paro quatro peraí. segundos de coisa alguma. Eu dou aquela paradinha, eu vou andando e Ó, pum. a hora que for parado pela polícia, eu vou dar risada de você. Porque eu não vou Parar. ser parada pela polícia. Eu paro no stop sign, fico lá 4 segundos. Eu ando no limite da velocidade que tá na placa, não passo um coisa. Eu não vou ser parada pela polícia. Eu já fui, tá? Eu já fui, ó. Fiquei apavorada. Nunca mais a polícia vai me parar. Eu sou muito Nossa. cumpridora das Eu regras. falo, E eu tenho tem um caso na minha família muito grave essa de, aí, de sim. acidente de trânsito. Então, além disso, eu já era preocupada. E depois disso, eu fiquei 1 bilhão de vezes mais. Eu não posso imaginar eu causando um acidente de trânsito. Então, Não digo né? correr, nada disso, mas eu digo assim, por exemplo, no sinal, eu venho, você tem que parar, você tem que ter um full stop, que a gente chama, para, e aí depois eu vou. Mas eu não paro, fico um, Vou te dois, denunciar. três, quatro, Quando eu estiver atrás de você, eu achar uma polícia, eu vou falar: aquele policial. homem lá tá correndo igual louco. Não tem problema nenhum. Eu tenho um prazer em falar com o policial gosta sempre, a gente fala, a gente troca ideias depois, a gente fala, não tem problema nenhum. A gente parou. Não tem a regra é pare, não é parar 4 segundos, não tem um tempo específico de 4 segundos, a regra é pare. Mas acho que no caso dela, se não me engano, ela não parou, É, acho. Pode ter não, perguntado, eu acho que acho que ela. ela parou e deu uma olhadinha e foi. Ela fez assim, eu acho, tá? Pode depender de Cadê falar, acho você, que por Duda, isso. para falar pra gente o que aconteceu? A Duda tá Ela já não sempre tá em aqui, live. Hoje né? ela não tá, bem hoje que a gente quer contar a história dela. Ó, a Araci perguntou uma coisa. A Araci tá perguntando uma coisa que sempre, uma pergunta que sempre tem na nossa live, nas nossas lives aqui. Aliás, para quem não sabe, tá aqui pela primeira vez, doutora André e eu fazemos essa live 2 vezes por mês, tá bom? Para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que tá acontecendo. E a gente fala sério, a gente fala besteira, a gente troca ideia, é uma delícia. Ó, Araci, pergunta de última hora. Posso ir a passeio ainda, aguardando a entrevista do EB2? Eu entendo e tenho outras amigas na mesma situação que ela. Entraram com o pedido do EB2, NW, estão no Brasil e estão com medo de vir para cá. E eu pensaria a mesma coisa, porque o oficial pode olhar e falar: bom, você está pedindo visto, seu visto não saiu, você está vindo para cá, você vai ficar? Não vai mais embora? E aí? Da teoria. Olha, o que que acontece, gente? Assim, eu sei quem ela é, tá? Eu não recomendo vir agora, no momento do caso dela. Isso é uma situação que mudou, né? Eu nunca, né? Mudou a administração, muda um pouco o nosso jeito de analisar. Nunca teve problema, ainda não tem problema. Eu tenho cliente que vem, tem cliente cabedor que vem, continuam vindo, tá? Isso continua ocorrendo. Porém, eu acho
que como estamos vivendo um momento de tolerância zero, vale a pena a gente ter uma certa cautela e evitar vir, a não ser que tenha uma coisa muito, muito certa, muito tranquila, que tem, por exemplo, olha, a minha entrevista está muito longe ainda, eu tenho uma questão muito programada, vou dar um exemplo muito, eu tenho uma viagem de família, né, para Disney, com um hotel da Disney marcado, pago, tudo agendado, os parques todos pagos, tudo agendado, gastei uma grana, tudo feito já, tudo certinho. Passar 10 dias. Será que você vai ter problema? Aí eu digo, e tô com uma B2 aprovado. Mas, né, a entrevista vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Isso pode ser um problema? Não. Eu provavelmente não. O pessoal provavelmente vai olhar, sabe, né, tudo aqui, vai pegar o teu telefone, vai ver lá, estamos realmente indo, minha família, né? Uhum. Minha prima que nunca, minha sobrinha que nunca viajou para Disney, está indo, enfim, tá no celular. A probabilidade é que isso não dê problema, tá, gente? Agora, Uhum. você vê por que eu estou falando isso, né, Araci? Porque tem casos e casos. Eu tenho já uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho. Aí você vem. Aí você já, olha, estou indo aí para a gente resolver o problema né, da finalizar a abertura da minha empresa para eu começar a trabalhar, não sei o quê. Aí você pega, vem como turista. Aí você é parado, você vai, levanta a luzinha vermelha, você vai para a salinha. E aí? Quer dizer, são dois casos distintos, né? Ou seja, você tem evidência suficiente que você realmente está vindo naquele momento, especialmente para passar 10 dias específicos e retornar. O outro você está vindo, talvez, para, né, ficar mais tempo, trabalhar, não sabe só mudar de status. Ou seja, são casos e casos, né? Então, o que eu quero era assim, resumindo tudo que eu falei, são casos e casos. Não, Né? e eu acho que é uma coisa, o risco existe. Ah, Você precisa colocar na balança se vale a pena correr esse risco num momento como esse, né? Então, precisa, de repente, vai para outro lugar, já que você vai vir morar aqui daqui a pouco tempo, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, vai para outro lugar, é melhor não correr risco, relaxa. porque, Vai ser como o né? Brasil mesmo. Depois você vai ficar tanto tempo aqui depois, vai passear por aqui, vai conhecer mais aqui, se for passear, né? É tudo a intenção. A gente tem que ver exatamente o que é a intenção da pessoa que está querendo vir naquele momento. É, Essa que é a questão. é verdade. Ó, o Thiago Romero Rodrigues Moreira tá falando muito palavras lindas a meu respeito. Um beijo para você, para sua esposa. Ele está querendo dizer quanto tempo de planejamento para poder imigrar, quanto no mínimo eu tenho que levar. Sobre o planejamento, eu vou deixar o doutor André dizer. Só sobre quanto tempo levar, depende. Depende do que vida você quer ter. Né? Por exemplo, eu tenho amigos aqui que saem para jantar dia sim, dia não, os filhos estudam em escola particular, eles viajam todos os feriados, e aí é um X. Se você for levar uma vida mais tranquila, mais simples, é outro X. Se você for. Entendeu? Então, assim, depende do tipo, do seu estilo de vida. Não dá pra gente dizer quanto você vai gastar. Né, doutor André? É É difícil? verdade. Eu vou acrescentar de uma forma diferente, tá? Eu digo que, por exemplo, você deu exemplo para os seus amigos, né? Da onde vem a fonte de. Primeiro, qual é a capacitação, né, a riqueza desses seus amigos? Tem que ver. Se for, não tô assim, não tô, se for um amigo que tem um poder aquisitivo muito alto, é uma situação diferenciada, né? Agora, se você tem um poder aquisitivo bom, mas ainda conta com a renda do Brasil, por exemplo, né? Tem que avaliar isso, né? Você está contando quando você vai jantar fora, você está contando com a renda da onde? Você já tem uma seguridade financeira nos Estados Unidos, já criou teu pé de Exato. meia que você pode fazer agora. Eu cheguei no momento, no ponto que eu posso jantar fora dia de sim, dia não, e botar meus filhos em escolas particulares, tudo, enfim. Isso é levado em consideração para quem está aqui já. Então, assim, mas mesmo quem está no Brasil, o reflexo é o mesmo, tá? Então, seu planejamento financeiro, você tem uma boa reserva financeira. Você não tem um apoio nesse sentido no escritório para ajudar a pessoa nesse planejamento? Tem nós fazemos todo um mapeamento financeiro, todo um planejamento, não só financeiro, como educacional, tudo para a pessoa vir já. E a gente recomenda, né? A gente cria um mapa e recomenda, fala, nós recomendamos que vocês façam isso da forma X, Y e Z, que seria o mais indicado. Exatamente levando em consideração o futuro,
quanto você vai gastar, provavelmente, aonde você vai morar, o seu custo de vida, onde você vai morar, o que você deve fazer, a sua profissão, quanto você mais ou menos vai ganhar dentro da sua profissão. Isso, Uhum. o que eu não recomendo, gente, é que infelizmente ocorre, né? É uma questão que eu acho que o brasileiro tem muito essa questão de querer se mostrar, né? O Brasil tem aquela coisa, não, porque vê o que eu tenho. Então tem brasileiro tem gente que chega, que agora quer morar, quer alugar uma casa em Windermere, quer comprar um carro de Hum. 50 mil É. e tudo com o dinheiro que já guardou, reservou do Brasil. Não é assim, gente. Não façam isso, porque nos Estados Unidos é muito fácil você conseguir, O problema é mas é muito fácil manter. você perder também. O O problema é problema é manter. manter. Né? Você alugar aquela casa bonitinha, aquele carro legal, isso beleza. Você É. trouxe um dinheiro no Brasil, vendeu não sei o quê, legal, pum, vim. Ah, consegui. Maravilha, você vai conseguir. Mas se você não, você vai pirar se você não conseguir manter, porque o negócio é manter o que você investiu. Então, é um pouquinho que você fala, porque se você perceber, eu percebi isso, assim, eu acho que é interessante falar para o pessoal que quando eu vim para cá, muitos anos atrás, para estudar, eu vim para estudar aqui, eu percebia muito que eu tinha essa mentalidade. Eu era garoto, né? Era um playboy, eu era garoto do Rio de Janeiro, né? Então, eu pensei assim, pô, eu queria, né? Eu via facilidade, né? Então, se eu queria pegar logo um carro, na época, o carro, né, no Brasil, na minha época, o carro legal era um Golf, né? GTS, você já começou velho, né? Picape S10, S10, né? Enfim, e eu achava que isso era, né, assim, que eu queria aqui, né? Aí, pô, essa picape S10 é muito barata aqui. Quer dizer, aí, mas depois de um tempo, eu olhava, conhecer os americanos, começava a conhecer, você, mas por que que eles não têm? O carro deles é mais velho. E porque, assim, eu comecei a perceber, e depois eu comecei a aprender. Falei, bom, porque eles entendem que eles não querem alcançar, botar os pés pelas mãos, né? Eles querem esperar para vir até o momento que eles vão conseguir realmente Exato. melhorar de vida e conseguir. Aí eu, como essa mentalidade mais exibicionista, né, da mais de playboy, você quer chegar e, né, eu quero, eu tenho que ostentar. Então, assim, estou falando tudo isso para vocês aqui, só para vocês entenderem realmente que cheguem com calma, juntem no Brasil, né, falando agora do Tiago, né, faça um bom planejamento, eu não sei qual visto ele iria se encaixar, no caso, né, então, sendo um visto que eles faça todo o planejamento, junte e chega aqui de uma forma mais humilde. Chegar humilde nos Estados Unidos é muito tranquilo, gente. Porque aqui, né, Patrícia, qualquer apartamento aqui tem ar-condicionado central, É, tem geladeira, tem tudo. Então, assim, você não vai. O humilde aqui não é o humilde do Brasil, não. O pobre aqui não é o pobre do Brasil, é diferente. Então, chegue tranquilo. é bem isso. Ó, deixa eu mandar um abraço para minha amiga Lu Jordão, que tá na live, minha amigona, trabalhou anos na revista Caras, tá aqui acompanhando a nossa live. Cecília Venning falou que eu sou roda presa, tá rindo muito de mim, eu sou mesmo, tudo bem. Mas a Cores e Sabores pelo Mundo também tá dizendo que conta até 5 quando para no stop sign, viu? É, Viu? Tem mais sei. gente como eu. Eu sei que quando demora muito, é muito lento, deve ser brasileiro. Eu falei, putz, é brasileiro. O Thiago tá querendo saber que lugar eu devo ir, que lugar é bom, vai ser chegado, Indamiro, Intergarden, Claremont. Depende, Thiago. O Thiago tá querendo respostas. Thiago, eu sugiro que você marque uma consultoria, né, uma consulta com o doutor André, que veja como é que funciona isso, que eles ajudam a montar tudo de acordo com o seu perfil. Porque é muito fácil, eu que moro em Indemir, falar para você, o Indemir é o melhor lugar. É muito fácil Não, você conversar com alguém que mora em Lake Nona, falar Lake Nona é o melhor. É muito fácil você ouvir alguém que mora em Claremont dizer para você que é o melhor. Mas será que é o melhor para você? É o melhor para aquela pessoa. Para mim é ótimo. Meus amigos moram aqui, eu gosto da escola que as minhas filhas estão estudando, eu trabalho de casa a maior parte do tempo. Então, assim, será que para você vai ser isso? Será que seu trabalho, se você morar em Windermere, por exemplo, seu trabalho for em Lake Nona, não dá, você tem que morar em Lake Nona. tem. Então, assim, tem muitas coisas que você tem que colocar na balança para decidir isso. Não é assim tão simples, né, doutor André? Exato. No momento, depende dos filhos, quantos filhos tem. No momento, você chegar meio disposto a nômade, né? Se você necessitar se locomover. Por isso que normalmente é mais interessante as pessoas chegarem a alugarem um apartamento mesmo que, né, não seja, mesmo que seja uma família grande, mas é melhor você fazer isso
até ver aonde você vai. Enfim, tem várias variantes aí. Sim. Trabalho, gente. Trabalho e escola são as duas variantes principais, tá? Então, A Érica Morgado está tentando ajudar aqui o nosso amigo, dizendo, ele está falando, eu vi em alguns lugares, $3.000 dá, tudo depende, tá? Não dá para a gente bater o martelo nisso, mas a gente sugere que você, de repente, marque uma consulta, né, doutor André? E aí é mais fácil é, de ajudar. ver a sua legalização primeiro. Eu não sei se ele tá, enfim. Não sei também. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço também para Leila Souza, que está dizendo que conheceu o marido no chat do programa É o Amor, que eu apresentei na Band, que eles estão juntos há 14 anos. Adorei! Que lindo isso! Ai, que alegria! Deve ser mais ou menos a sensação que você tem, doutor André, quando você sabe que uma família que você ajudou com o Green Card, né, depois de anos aparece e fala, Poxa, olha tudo que a gente construiu aqui. É tão legal, né? muito legal. Não, a gente vê, às vezes, né, você falou que a sua filha daqui a pouco está indo para a universidade, né? É. A gente vê, né, às vezes, exatamente situações semelhantes até, né? Pai, a gente, né, que a gente conseguiu ajudar, e a filha, né, o filho chegaram um pouco mais novos, assim, agora estão ganhando bolsa de estudo em universidade, tudo assim, cara, mas é muito legal você conseguir ajudar e ver uma mudança, né, assim, uma realização de um sonho, uma mudança de vida completa, exatamente, porque pelo menos a gente conseguiu lhe dar aquela força, né? É verdade. Ó, Nascimento Karen está dizendo, o mais importante no começo é viver e não exibir. Onde vai trabalhar, onde precisa de mão de obra, onde está mais fácil ter uma boa escola, concordo plenamente. Ó, mais uma pergunta. A Siquil diz o seguinte: novo registro obrigatório de imigrantes. Quem precisa se registrar? Pois é, isso está gerando uma confusão aqui, né, Patrícia? Que eu disse assim, gente, não é para ser tão confuso assim. Quem precisa se registrar é quem praticamente nunca se registrou, tá? Ou seja, quem nunca fez. Resumindo, o que é o registro? O registro é impressão digital Tá. ou biometria. Esse é o registro verdadeiro. Então, quem nunca teve biometria, tem que ter, tá? Então, via de regra é isso, tá? Então, se você entrou pelo México hoje, você nunca passou por nenhum agente de imigração, você nunca tem nada, você não tem um registro específico. Então, se você não se registrar, diga-se de passagem, não pegar a sua impressão digital, você vai estar cometendo uma infração que pode ser até uma conduta criminosa, que eles estão levando isso a nível de ato ilícito criminal. Se você já tem passaporte com visto estampado, você passou por essa biometria, ou seja, você já está no sistema. Se você já está no sistema, você não precisa ir lá e pedir fazer de novo a tua biometria. Tá? Então, normalmente, gente, essa via de regra, tá? Via de regra é isso. Tá. Ó, vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu só mandar um abração aqui. Olha, Gil, minha amiga. Tô cheio de amigos hoje na live. Minha amiga Gil Fiore, um beijo para você. Meu amigo Hamilton Navarro, quanto tempo, um super cinegrafista de mão cheia, trabalhou comigo lá em Sorocaba. Um beijo para você, Hamilton. Ó, nossa querida Yasmin Rodnik. Gostaria de saber se podemos melhorar alguma coisa para o pleito imigratório durante o tempo em que aguardamos o I-140. Exemplo, publicação ou cartas para uma possível RFE. Sim. Desde que você não faça algo que esteja muito afora dos parâmetros que foram traçados para o teu processo, né? Mas pode, sim, claro. Tá. A Sil Kiel, que perguntou sobre esse novo registro de imigração, tal, quem precisa se registrar, está complementando dizendo assim, ó, se a pessoa entrou com um visto de estudante na imigração, então tá tudo certo? Tem. Se ela entrou com visto de estudante no Brasil, do Brasil, tá tudo certo. Se ela pediu a mudança de status para estudante aqui, ela recebeu aquele convite para ir na biometria, fazer a biometria, ela já se registrou. Ela está Tá registrada. tudo certo, tá. A Fernanda Fernandes perguntou na nossa caixinha, EB2NW, como é que anda esse visto? Ainda vale a pena? Vale. Ainda vale a pena pelo seguinte, ainda é o caminho que te leva direto ao Green Card, primeiro. Segundo, é o caminho que você não precisa de ter um sponsor, uma proposta de emprego, né? Um empregador, digamos, direto que realmente vai assinar por você. Desculpa, aqui é que a voz começa a falar depois do final do dia, né? Então vale, gente, vale a pena. Tem as suas desvantagens no momento? Tem. É um visto está muito mais demorado.
É um visto que tá mais difícil, tá? Com certeza. Mas é um visto que, se você, né, tiver paciência e entrar e tiver êxito, ainda é um dos grandes, né, vistos dos Estados Unidos que você consegue brincar. Claro, na conjuntura atual, se houver algum outro visto que você possa se resolver essa questão migratória, mesmo que seja um visto de trabalho mais rápido, vale a pena verificar também. De repente você se enquadra no visto O, ou no visto I, ou no visto no L1, no E, enfim, no H1B, tem outras possibilidades que, sim, se o E, né, talvez sejam mais atrativas do que o EB2, NW, porque são mais rápidas. Porém, quando não há essas possibilidades, você tem um bom currículo, você tem uma boa estrutura, dá para montar um bom processo em cima de você, vale a pena, claro. Tá, mas aí você falou sobre prazo, você falou tá um pouco demorado. E aí tinha uma pergunta na caixinha, que era a seguinte, do Ricardo Oliveira. Qual o prazo para o EB2NW nesse momento? Premium Processing vale a pena? Prazo EB2NW do começo ao fim, tá, gente? Eu vou falar do começo ao fim, mas tem um porém. Eu vou falar do começo ao fim e botar um grande porém, tá? Nesse sentido. Começo ao fim, você vai demorar de 3 a 5 anos, né? Do começo ao fim. Qual é o grande porém? O grande porém é que, se você tem um EB2 aprovado, que pode ser aprovado muito mais rápido do que esse tempo, se a tua petição de 150 for aprovada, você tem já uma tranquilidade que, eventualmente, né, mesmo que demore 1, 2 anos, mas você vai ser chamado para fazer a sua entrevista, e você já pode se planejando, já pode pensar aí, como a gente fala, né, vender alguma coisa, já começar né, porque pô, você tem o 140 aprovado, você não cometeu nenhuma fraude, toda a tua documentação é correta, você continua trabalhando na sua profissão, tá tudo ok. Essa é a grande questão. Para o Premium Processing, ele realmente hoje, né, eu sempre achei que o Premium Processing sempre tem algumas vantagens. E hoje, no mês de abril, maio, ele está muito bom, porque estão avaliando agora o Final Action Date. Ou seja, eles estão analisando a data da aprovação e não mais a data do momento que você entrou. Então, no momento, está valendo a pena, sim. Tá. Para quem não sabe, esse Premium Processing é uma taxa que a pessoa paga para dar uma acelerada na aprovação, na verificação do processo. Isso. E fora também o fato, questão psicológica, né? Que você tem, por exemplo, hoje em dia, você está tendo uma média aí de uns 6 a 12 meses para você ter uma análise do EB2, tá? Então, tá 9, 10 meses, 11 meses, mais ou menos. Então, você vai ficar 9, 10, 11 meses numa tensão, aguardando para vir uma RFE, por exemplo. Você paga essa taxa, eles vão te mandar isso em 45 dias. Então, você já tem essa sua ansiedade, já se reduz em 45 dias, né? Sim. Menos. Não acho que seja mais difícil. A história assim, é mais difícil. Eu não acho que seja, não, tá? Isso aí estatisticamente, eu não vejo mais RFS ou menos RFS somente por causa disso. Tá. O Hugo Souza fez uma pergunta que eu acho que é importante a gente falar a respeito. Minha filha tem 14 anos. Ouvi falar que precisa renovar o Green Card. Eu passei por isso também. Aliás, estive no escritório do Dr. André semana passada para renovar o Green Card da minha filha, porque ela vai fazer 15 anos e eu não sabia disso. Num papo com o Dr. André, eu soube disso e falei: opa, peraí, minha filha vai fazer 15, eu não fiz esse documento. E aí eu estive no escritório do Dr. André, que é um escritório que cada vez que eu vou lá cresceu mais. Agora tem mais sala de reunião, você está de parabéns, porque o escritório está muito bonito. E é isso, né, doutor André? É fato, precisa renovar, né? Tem que renovar, sim. Quem pegou o Green Card antes dos 14 anos, tá? Importante, antes dos 14 anos, você tem que fazer uma nova impressão digital, tá? Nova biometria, e aí você tem que, com essa nova biometria, você vai pedir a renovação do teu Green Card. E isso é bom que seja feito, né? Pode fazer pouco antes de completar 14 anos, tá? Mas é bom que você faça isso não muito tarde após completar os 14 anos. Normalmente, primeiro mês depois que você completa 14 Ah, mas anos. eu É o nem que é recomendado. soube antes, meu Deus do céu. Hugo, você tá junto comigo, tá, Hugo? Eu também não sabia.
isso o que acontece? Isso é uma regra que sempre existiu, mas é mais uma daquelas regras que não eram, né, aplicadas à risca. Uhum. Nunca foi realmente aplicada à risca. O pessoal, né, assim, ok, vai lá, pede, tá. Só que estamos vivendo um momento de tolerância Isso. zero. Então, Então, não custa nada fazer tudo direitinho, né? Então, se você tá com essa questão, a sua filha tem 14 anos, assim como a minha, corre, vai. é fácil, gente. É tranquilo. É bem Para mim foi muito tranquilo. tranquilo. Eu só assinei o documento que a Sharon me mandou e tá tudo certo. Levei aí, a Nina assinou e tudo beleza. Ó, falando no escritório, no seu escritório aqui em Orlando, né? Porque eu tô falando do Dr. André, para quem não sabe, chegou agora, nunca participou da nossa live. A gente mora, nós dois aqui, moramos aqui em Orlando, na grande Orlando, como dizemos, né? É, mas Eu tem. moro. Assim, a Ah, Patrícia mora em Windermere, né? vai fazer Eu piadinha já. moro, eu já sou mais moro ali no pé do pé da favelão, né? Eu moro ali na Batucada, naquele sábado à noite funk, tá, Sei. A Patrícia é mais estilo, né? Um pouco mais. Quando vocês forem no escritório do Dr. André, vocês vão me dizer se ele mora mesmo nesse lugar que ele está falando. Dr. André tá mandando, ó. Ele era uma sala, já virou duas, já virou três, daqui a pouco ele tá tomando conta do andar inteiro. Quem Essa que é a dera. verdade. Olha aqui, não, falando no seu escritório, o Thiago tá perguntando se tem sede no Brasil. Tem e é em São Paulo, né, doutor Isso. André? Fala onde é, porque eu não sei de cabeça. É ali atrás da Faria Lima, é na Rua Olimpíadas. ah, Daquele prédio daquela academia Reebok. Você quem conhece? Eu falo, eu não sei se ele é de São Paulo, para quem conhece São Paulo, Ele né? é. Então, então No tá. prédio da Reebok, Ah, da academia Reebok. isso, Bom, mas Reebok. como ele chama? Peraí que eu já não sei. Tiago, deixa eu te falar. Quando a live acabar, caso você, né, vá ficar até o fim, que eu acho que você deveria, eu vou postar essa live no feed, vou marcar o escritório do Dr. André lá, @linhareslaw, Law. Você entra no perfil dele que você vai ter tudo, né? Você entra no site dele, Sim. tem endereço de todos os escritórios, tem telefone, tem WhatsApp para você tirar dúvida, tem tudo, tá? Manda Ó, o WhatsApp. O WhatsApp é sempre mais mais fácil rápido, de né? responder. Pronto. Então você vai ver lá, você entra no WhatsApp, já tira todas as dúvidas, já resolve todas as dúvidas que você tem. Ó, a Érica Morgado, o prazo do EB2NW do Brasil e entrando nos Estados Unidos é diferente? Como é? É diferente, sim. Ah, dos Estados Unidos agora está mais demorado, porque aqui nos Estados Unidos não é, também no Brasil assim, né? Mas nos Estados Unidos aqui é local e eles fazem todos os vistos também, né? Então, assim, você entra numa fila que está demorando um pouquinho mais. A vantagem dos Estados Unidos é que você ganha aquela autorização de trabalho e viagem temporária, então você Uhum. pode levar na sua vida tranquilamente, para quem está corrente, tá, gente? Para quem está com a corrente. Para quem tem aprovação em março de 2023, na verdade, março ou maio, acho que sim, 2023. Então, assim, fora isso, não, não tem jeito, você vai ter que ficar esperando aqui ou com outro visto ou ficar aguardando o Brasil. Mas o Brasil, um pouquinho, o Brasil, que eu digo consulado no Brasil, é um pouquinho mais rápido nesse sentido, né? Porém, você tem que aguardar todo o processo do Brasil mesmo, que teu número fique corrente, né? Tá. Ó, mandar um abraço pro Ari Marques, meu amigo virtual, com quem eu troco muitas ideias. Um abração para você. Ó, a Tati Souza 90, EB3 para enfermeira. Está demorando o mesmo tempo dos outros EB3, né, de outras profissões? Tá, assim. Tempo atrás, a gente tinha um pouco uma aceleração de enfermeiro, né? Nesse caso, hoje em dia, para EB3, tá? Estou falando do J, não. EB3, hoje em dia, não tem mais essa medida, essa norma do governo, né? Então, tá meio que. Foi mais na época da Covid? Teve uma época, sim, foi. Teve uma época da Covid que a área da saúde, principalmente enfermeiros, que foi determinado, designado que os consulados processassem um pouco mais rápido os processos de quem tinha o EB12 e o EB3 aprovado, né? Então, isso houve realmente. Mas a área da saúde, nesse momento, continua sendo uma área que é olhada, né, é recebida pelos oficiais com bons olhos?
Ou isso mudou? Olha, a questão não é só se a área da saúde vista com bons olhos. A questão é o que esse profissional da saúde pode trazer de benefício para Claro, o país, né? claro. Então, nós tivemos isso um tempo atrás, realmente, né, principalmente naquela época do Covid, né? A área da saúde era vista como uma questão um pouco mais especial. Também como teve um momento de TI, teve cada um, né? Algumas profissões tiveram os seus ápices, né? Sim, Que o governo olhou e falou assim, olha, vamos dar uma prioridade para esse povo aqui agora, para esse pessoal. Essa prioridade hoje em dia não tem mais, não existe mais, porém a área da saúde, ela vai ser sempre bem-vinda, desde que a gente consiga montar um bom processo em cima disso. desde que, porque assim, para quem não entende, quando o doutor André está dizendo isso, eu falo que é parecido com o meu trabalho. O doutor André conta uma história, né? Tem que pegar o processo e contar uma história, e convencer a pessoa de que vale a pena receber esse imigrante. É mais ou menos isso, né, doutor André? Que esse migrante pode realmente trazer um benefício para o país, de interesse nacional, né? Então, assim, a gente tem que pegar o que essa pessoa tem, currículo, toda a vida profissional dessa pessoa, montar uma estratégia aí que vem a questão. E aí, essa estratégia, a gente tentar vender essa estratégia, vender no bom sentido, tá, gente? Sim. Vender essa estratégia para o governo, falar assim, olha, esse cliente, né, ele tem isso, e pode trazer pode ser de grande interesse nacional, grande valia para o país. Não, e por isso que é tão importante um advogado experiente, atualizado, que sabe o que está fazendo e tal. Porque além dele montar a estratégia, a melhor estratégia para o cliente, ele ainda tem que saber tudo isso que o doutor André está falando. Eu perguntei, e a área de saúde? E eu não sei o quê. Ele tem que saber, agora não é um bom momento. Então, de repente, chega um casal, a mulher é da área da. Vamos dizer que TI esteja no auge agora. A mulher é da área da saúde, o cara de TI e de repente estava pensando em entrar pela mulher, né? Em entrar com o processo pela história da mulher. Mas de repente, conversando com o doutor André, descobre que é melhor entrar pela história do homem, É, né? Porque nesse momento o visto está melhor. Então, assim, você tem que procurar um advogado que sabe o que ele está fazendo, que esteja atualizado, porque ele vai poder te indicar, vamos por aqui, que nesse momento por aqui é melhor. Foi como ele falou, já teve vezes que eu entrevistei o doutor André que ele disse, Premium Processing agora não vale a pena. Entendeu? Hoje ele disse, Premium Processing vale a pena dependendo do caso. é. Então, Amanhã também eu tem posso isso. falar outra Hã? vez, não pode mudar de novo. Pois é, porque é uma Muda. área que a gente tem notícia todos os dias, né, doutor André? É, Principalmente agora. muda toda hora. É difícil a gente, né, realmente prever exatamente o que então muda. A gente trabalha com essas mudanças, né? Exatamente. Aí eu estou procurando uma coisa que dá uma mensagem aqui, que foi a Araci que mandou, e ai, não estou achando, mas ela estava falando sobre exatamente sobre o Premium Processing, como para ela foi vantajoso. Ela estava dizendo quanto tempo demorou, que eu acho que demorou assim. Ela recebeu a resposta em 14 dias. Sim. Então, quer dizer, dependendo do caso e da condição financeira da pessoa, porque também tem isso, você Claro, claro. é uma taxa que é uma taxa cara, né? Mas dependendo, ainda é uma estratégia que vale a pena, né, doutor André? Eu acho que sim. Eu sempre falei que, né, eu sempre ouvia muito essa questão, porque, inclusive até a pessoa aqui do escritório mesmo pensava assim, né? Eu falei, não, gente, não é assim. Porque se mandar mais rápido vai receber uma RFE. A RFE ela vai vir, assim, eu não consegui até hoje perceber uma diferença no sentido de, vou mandar Premium Processing, não vou receber, eu vou receber RFE. Mando normal, veio sem RFE para provar. Não tá, assim, não, Não tem uma lógica. não tem. Isso é mais, eu acho que as pessoas, até os advogados também, né, pensam assim. Eu acho que é uma questão mais psicológica, porque a questão veio mais rápido do que realmente matemática. Eu não vejo essa questão de, poxa, porque demorou 8, 9 meses, foi aprovado direto, e Sim. porque eles mandaram premium, eles vão mandar RFE, porque eles vão mandar RFE de qualquer maneira, porque eles não estão lendo. Sim, mas isso vai ocorrer. Se for entrar uma Ou RFE, porque não. agora virou norma, né? Vai virar entrar uma RFE com Premium Processing ou sem Premium Processing. Enfim, eu não. É. A Yasmin Rodnik está dizendo isso. Eu posso falar que a equipe do Dr. André é muito boa. Tínhamos uma ideia e eles nos mostraram outra dentro da mesma área de trabalho. É o que a gente está falando aqui.
Porque é isso, porque o advogado tem que estudar o caso, né, para analisar e indicar. Já aconteceu muito isso da pessoa chegar com uma ideia, eu quero entrar com o visto, sei lá qual. Ah, teve alguém que perguntou sobre o visto O1. Daqui a pouco queria que você falasse sobre Uhum. esse visto. Mas vamos supor que a pessoa tem 5 minutos aí, gente, corram para fazer as perguntas. Ó, a pessoa chega no seu escritório, tava pensando nesse visto O1, porque eu ouvi falar, porque meu primo, minha amiga disse, o vizinho. E aí você chegar à conclusão que não é esse visto e Já, apresentar uma outra possibilidade. Isso é muito comum, né? muito comum. É muito comum, depende muito do que a gente pensa, né, da estratégia, da característica das pessoas, dos clientes, é muito comum, tá? Ai, meu Inclusive Deus. dentro do próprio EB2 mesmo, EB2, EB1, a gente pode, espera aí, vamos, talvez seja melhor seguir por esse caminho aqui, porque talvez, né, tem mais chances, com certeza. Enquanto você explica o que é o O1A, eu tô procurando o nome da pessoa aqui, porque, O enfim, não tô achando. O1A é um visto de habilidades extraordinárias, que Ó, você tem que se foi qualificar a em três. Yasmin que perguntou, a própria Yasmin, poderia explicar o O1A? Pronto. Então, é habilidade extraordinária, você tem que se qualificar em 3 critérios. A grande vantagem do O1 agora é que você pode, a pessoa mesmo, se for de empresário, tá? Pode abrir uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa patrocinar esse dono da empresa, né? Então você é o dono da sua empresa, você Ótimo. abre aqui, empresa te patrocina. Porém, todos os critérios do O continuam os mesmos, são os mesmos critérios do EB1, tá, gente? Então os critérios são semelhantes. Então você não é que você tem que ter realmente um nível profissional elevado, você tem que ter um grande destaque. Estou falando do A1A, não A1B, né? Estou falando atleta, parte cinematográfica, não. Estou falando A1A, que, né, é muito focado para o pessoal de business, tá, né, se fosse falar área médica também, mas enfim, não é muito bom para a área médica. Mas, resumindo, hoje em dia, para entrepreneurs é muito bom, desde que a gente consiga realmente poder comprovar que esse cliente tem uma boa característica, né, um bom histórico profissional. Tá. É isso, o Yasmin, ela está dizendo aqui, eu tenho um casal de amigos que tem uma grande empresa e gostaria de ir também na área de TI. Você tem uma grande empresa no Brasil, de repente vale um para ele. L1. Pode ser, se ele já tem essa empresa, a empresa tem vários funcionários, tem uma boa estrutura, talvez o L1 seja um caminho mais direto, talvez até do que o visto O. O visto L1, o cônjuge pode trabalhar. O cônjuge não pode trabalhar, que é o A2, né? Então, Então, aí de novo, a gente volta para o início dessa conversa, que tem que conversar com o advogado. Não é o cliente que decide que visto que ele vai aplicar, é o advogado que decide. Né? A gente não. chega. É porque hoje em dia a gente tem tanta informação, é como quando a gente chega no médico e quase que diz para o médico o que a gente tem, porque a gente pesquisou primeiro no Google, depois no chat GPT, e a gente chega dando o diagnóstico, né? É, Então é isso que está acontecendo. Está todo mundo contando informação, as pessoas querem fazer o papel dos profissionais, mas não dá, gente. Tem que ouvir o que a experiência, né? exato. E tudo que o advogado estudou. É ele que vai decidir, né, doutor André? Você pode até achar que é um caminho médico, a mesma coisa. Eu acho que eu tenho isso. Você fala assim, olha, depende, você pode até parecer que seja isso, mas não é, né? Exatamente, é isso. Doutor André, essa é a nossa segunda live de abril, certo? Segunda live de abril. Nos vemos em maio e eu queria uma previsão sua com relação a alguma novidade quando o assunto é imigração, óbvio, mas Visa Bulletin, alguma coisa nesse sentido. Teremos alguma novidade na próxima live, pela Eu, sua experiência? olha, na parte que a gente mais atua, que é a parte empresarial, eu não acredito que haja muita novidade, não. Novidade na parte geral de imigração, de deportação, isso a gente continua vendo constantemente. Eu acho que a administração ainda está demorando um pouquinho para atuar um pouco mais nessa área. O que nós provavelmente teremos na próxima live é o Golden Visa. O Golden Visa deve sair alguma coisa sobre o Golden Visa, que pode ser algo que, pelo que eu ouvi falar, vamos ver, né? Eu ouvi algo que ele tem uma diferenciação do EB5, na verdade, né? Uhum. Que é a grande diferenciação, a gente vai falar na próxima live, de repente, mas vamos deixar aí um spoiler, né? Isso. Que se também sair isso mesmo, né? Que quem investir os 5 milhões
não precisa fazer aquela questão de residente, declaração de residente nos Estados Unidos, que é um grande problema, né? Então, assim, as pessoas com muito dinheiro, né? Elas têm muito receio, às vezes, até de pegar o green card, porque elas começam a ter que declarar renda universalmente, né? Fala, pô, tem que pagar imposto, tem aqui no Brasil que eu ganho tanto, eu tenho que pagar esse imposto lá nos Estados Unidos, porque eu tenho um green card, as pessoas ficam muito reticentes. Parece que com Golden Visa não vai precisar, Caramba, eu quero o conhecer que é bom. alguém que venha com esse Golden Visa aí, porque olha, vou te falar, tem bala na agulha. Sim, mesmo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo, adorei todas as perguntas. Espero que o doutor André tenha gostado também. E a gente se vê na próxima live com o doutor André. Em maio a gente avisa com um pouquinho de antecedência para vocês se programarem. Certo, doutor André? Certíssimo, Patrícia. Obrigado, grande abraço e até maio. Até. Tchau, doutor André. Obrigada, gente. Tchau.